Se vocês não creem, eu creio por vocês, creio por mim, eu creio. Jesus vai fazer. Amém, igreja? Jesus vai fazer. Ah, se eu tivesse tempo, eu também estava nessas aulas. Se eu tivesse tempo, vocês iam ver, ia confundir o inimigo, ia pregar, ia tocar. Olha, Jesus é bom. Amém? Vamos receber a vida da pastora Cristina, que vai estar ministrando a palavra do Senhor. E eu creio que Deus vai usar muito ela com graça, com autoridade e unção, em nome do grande. Estenda as tuas mãos para cá, vamos abençoar a vida dela, para que ela seja a flecha de Deus, para atingir o alvo nessa noite. Pai querido e amado Senhor, obrigada, Pai, pela tua palavra. Ah, Senhor, ela é a parte mais importante do culto. E ela é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada afiada. Ela vai entre ossos, juntas e medula, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração do homem. E eu te peço agora, Jesus, toma a tua filhinha na palma das tuas mãos. Usa ela com autoridade, com ousadia, com graça. Saca ela da tua aljava. Usa ela com poder, Pai, para destravar destino, para reposicionar, alinhar a tua igreja naquilo que o Senhor tem. Jesus, toma ela na palma das tuas mãos. Que não seja ela, mas seja o Senhor. Que ela venha desaparecer e o Senhor aparecer através dela. Que nós não venhamos, Pai, ouvir com o nosso ouvido, mas com o ouvido espiritual. Cativa cada mente ao teu governo, cada coração ao teu senhorio. Repreende os comichões, repreende todo ruído, toda voz contrária. E eu te peço nessa noite, fala com a tua igreja e não te cala. Toma a tua filha e usa ela, saca ela da tua aljava e atinge o teu alvo. Assim nós abençoamos no nome de Jesus, crendo. E se a igreja crê e concorda, diz: aplaude ao Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, igreja. Quero louvar a Deus por mais uma oportunidade, de poder estar aqui no altar dele, com essa responsabilidade de falar da palavra dele. Quero louvar a Deus pela vida dos nossos pastores, porque são doidos. Meu Deus do céu, como assim? Eu estava lá na Paraíba, quando eu vi na internet, eu falei assim, nossa, vai começar a calar. Eu falei assim, oxi, o que eu estou fazendo ali? Eu falei, não, meu pastor não bate bem não, chamar eu, meu Deus do céu, quer dizer, chamar não, né? Ele convocou, mas louvado seja Deus, porque eu sei que tudo que ele faz é direcionado por Deus. Se eu pudesse escolher, eu não estaria aqui. Talvez você também tenha chegado aqui hoje com esse sentimento de não querer vir para a igreja. Talvez hoje você passou o dia inteiro pensando, se eu pudesse escolher, eu ia ficar na minha casa. Mas se o Senhor te trouxe aqui, me trouxe aqui, há um propósito debaixo dos céus. A sua vinda aqui não é em vão. A sua vinda na casa do Senhor não pode ser de qualquer maneira. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Eu estava aqui no momento que eu estava orando, eu estava triste. Eu falei, Deus, cadê o povo da tua igreja? Cadê os irmãos? As promessas. E o Senhor falou para mim, filha, dá uma olhada para todos os rostos que estão aqui hoje. E o Senhor falou para mim, cada um que está aqui hoje não está aqui por sua causa, ele está aqui pela minha causa, pela cruz. Ele não veio ver um pregador renomado, ele não veio ver alguém que fala bonito, mas ele veio aqui por conta da palavra do Senhor. E meu coração se encheu de alegria por isso. Nós ficamos presos, pode aplaudir ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória e todo louvor. Pai do Senhor, para meus irmãos que estão em casa, que vocês também possam receber do Senhor tudinho aquilo que Ele tem para nos entregar. Abre a Bíblia de vocês no livro de Lucas, capítulo 5. Aleluias. Vamos começar no versículo 3.
Aleluias. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra. Sob a tua palavra lançarei as redes. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pico. E vendo isto, Simão Pedro postou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. E você pode se assentar dando glória a Deus, aplaudindo ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra, toda glória. Estamos aqui debaixo de uma palavra, tudo é sobre a palavra, nada é sobre nós, é por conta de uma palavra, cobertos pelo sangue, que eu e você estamos aqui esta noite. Aleluias! Quando o Senhor ministrou esta palavra ao meu coração, foi no período que, após a minha cirurgia, né? Foi logo após a conferência profética. A missionária Cássia estava até lá em casa cuidando de mim. Enquanto ela trabalhava, ela cuidava de mim, fazia 1000 coisas ao mesmo tempo, e eu ali na sala, e o Senhor começou a falar ao meu coração, e ela falou: vixe, o que está acontecendo aí? Eu falei: Deus está falando comigo. E aí eu fui escrevendo tudo que Deus ia falando comigo, e o Senhor falou para mim: esta palavra você vai liberar dentro da Ebenezer. E passaram alguns dias, eu voltei para a igreja, e logo foi o culto da manhã com Deus, e o Senhor não me deu a oportunidade de falar a palavra. E eu falei assim: mas por que o Senhor me deu a palavra se não era para liberar, né, na manhã com Deus? Aí fui para lá, para João Pessoa, chegou lá também, eu tive várias oportunidades lá, mas o Senhor falou: não, esta palavra não é para Paraíba, é para Osasco, você vai liberar lá primeiro. O Senhor me deu outras palavras para eu liberar lá. E eu, né, perguntando para Deus por quê. O Senhor falou assim: porque é lá que vai ter o povo para receber o que eu tenho para dizer. E o Senhor sempre, quando Ele quer falar comigo através da palavra, Ele me leva para o leito. É no leito que o Senhor fala comigo. É dentro de um hospital que o Senhor fala comigo. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de ministrar, antes de eu ministrar, eu passei por alguma situação. O Senhor me leva por experiências profundas, mas eu não vim aqui falar de mim, eu vim aqui para falar daquilo que Deus fez em mim. A palavra de Deus, ela traz vida e vida com abundância. A gente acabou de ler que Simão, Pedro, estavam com outros irmãos, estavam trabalharam a noite toda, é uma palavra muito conhecida de todos, e amanheceu o dia, eles não tinham apanhado nada. Imagina estes homens, frustrados, decepcionados, cansados, e talvez você também entrou aqui essa noite dessa maneira. Talvez a sua caminhada com Cristo não foi da maneira que você pensou que ia ser. Porque talvez você colocou expectativa em homens e não em Deus. Naquela noite eles colocaram toda a expectativa deles naquilo que eles iam apanhar, e eles não apanharam em nada. Eram homens de Deus que tinham caminhado com Jesus. Imagina, indo nos cultos onde Jesus pregava para eles. Milhares de pessoas eles presenciaram ali, Jesus ensinando. Só que Jesus havia morrido, ele já havia ressuscitado, era a terceira aparição de Jesus para o seu povo. Mas eu imagino a frustração, porque eles tinham perdido o líder deles.
E a humanidade, acredito eu, que gritou naquele momento. Porque a gente fica tão apegado a algumas coisas que nós esquecemos de ver adiante aquilo que Deus já falou, já liberou, aquilo que a palavra dele nos diz. Estes homens, né, neste momento da frustração, esqueceram que Deus falou, que nunca ia abandonar eles. No livro de Hebreus, Deus vai falar assim, Jesus vai falar para o povo hebreu, que ele nunca vai abandonar. Jamais ele vai deixar a gente. Só que no momento da adversidade a gente esquece disso. No momento da adversidade a gente só lembra da dor, da ferida, de quem nos machucou. E a gente esquece daquele que nos curou, que nos limpou, que nos salvou. Naquele momento a frustração era tão grande que eles não conseguiram enxergar que era Jesus que estava ali logo adiante. O problema nos cega. O problema nos afasta do propósito. Porque eles tinham caminhado com Jesus e sabiam que Jesus fazia milagres. E por isso, penso eu, que como assim? Eles não viram, não se lembraram. Pouco antes, dias antes, eles estavam caminhando com Jesus. E agora eles estavam ali esquecendo das promessas de Jesus. Que ele falou que ia, mas ele ia deixar o Consolador para ajudar em todas as coisas e fazer lembrar de tudo aquilo que ele tinha ensinado. Mas os discípulos naquele momento, eles estavam frustrados e não lembraram das promessas. Aleluias. Aleluias. A situação sem perspectiva humana, a frustração de um trabalho e não ter apanhado nada. Iremos nos doar muitas vezes. Talvez na sua casa. Você vai se dar o melhor de si. Assim como eles deram o melhor, acredito eu, naquele barco. Talvez seja na sua chamada, no seu ministério. Talvez você esteja discipulando alguém que não está dando a mínima para aquilo que você está falando. E você fala, poxa, eu estou cuidando, eu estou orando, eu estou falando, eu estou atendendo. E a pessoa não muda de vida. E talvez a frustração tenha batido na sua porta. Talvez alguém não esteja reconhecendo quem é você no seu trabalho, ou quem é você na sua escola, na sua faculdade. Mas deixa eu te falar uma coisa, a frustração nos afasta de Deus, a frustração nos cega, a frustração nos tira do propósito. Os nossos olhos têm que fitar naquele que tudo pode. Se Ele disse que Ele estaria conosco todos os dias, que Ele nunca iria nos abandonar, não importa a situação, Ele não vai te abandonar, ainda que essa situação seja o caos. Aleluias. Aleluias. O problema nunca foi a rede, e sim a direção. A palavra vai dizer que eles já tinham largado suas redes. E não tem a ver com a rede, tem a ver com a direção. Porque eles perguntaram para Jesus se era para jogar do lado que eles estavam jogando. Assim é na nossa vida, nós tomamos decisões, fazemos coisas e não perguntamos para Deus se é para fazer. Então o problema não está em Jesus, o problema está em nós. Que não perguntamos qual é a direção que temos que tomar. Isso não é só dentro da igreja, é em todas as áreas da nossa vida. Até mesmo para fazer uma comida, até mesmo para limpar a casa. Jesus me ajuda. O que eu faço primeiro para poder desenrolar? Só que a gente quer fazer as coisas da nossa maneira e a gente acaba se enrolando. E quando a gente vê, a gente está assoberbado de coisas. Está na hora da gente perguntar para Jesus qual é a direção. Ele tem direção para tu e para a minha vida esta noite. Aleluias. Lançar a rede sem direção nos trará frustração. Mas lançar a rede também no aquário dos outros, atrapalhamos o movimento do céu. Opa, como assim? Jesus não falou para eles lançar a rede no aquário, falou que era no mar. E muitas vezes a gente quer lançar rede em tantos lugares.
A gente acaba atrapalhando o movimento do céu na nossa vida. Está na hora da gente pedir, Jesus, é aqui? A rede está aqui. Para onde é? Para cá? É para lá? Porque se Jesus mandar a gente ir para a direita, a gente ir para a esquerda, a gente vai acabar atrapalhando o trabalhar de Deus na nossa vida. E depois a gente quer culpar Satanás pelaquilo que nós cometemos, pelas nossas decisões. Aleluias. Cuidado aonde você tem lançado a sua rede. O mar é muito grande, não há necessidade alguma de pescar em lugar errado. Uma pescaria sem direção pode acarretar problemas avassaladores. O que é isso? É quando eu quero muito fazer uma coisa que não é a vontade de Deus, aí vem a vontade permissível, porque eu quero, eu vou orar. Mas Jesus está falando não, Ele está em silêncio, Ele está dizendo não. Porque quando Ele não quer falar, Ele não vai falar. Mas a gente não tem paciência de esperar a resposta de Deus. E aí a gente faz o quê? Vai lá e toma uma decisão. Ele vai permitir que você tome a decisão, porque você quis aquilo. Só que aquela decisão pode te acarretar em problemas que você vai ter que cumprir com a consequência dela. E isso é irreversível. Deus perdoa os nossos erros, nossos pecados, mas a consequência do pecado não há quem tire. É até que Ele venha. Cuidado com as decisões que tomamos. Pedro e os outros estavam sem esperança. E aí, fazia poucos dias que eu tinha subido neste altar para pregar pela última vez. Contei o meu testemunho do que Deus havia feito na minha saúde, que eu não ia precisar mais operar. E alguns dias depois, eu precisei fazer um exame, mas não era para fazer a cirurgia. Eu precisava só repetir o exame. Aí o médico falou assim, olha, deu ruim aqui. Apareceu uma mancha no seu ovário. E não tem como, através de exame, não dá para saber se é maligno ou benigno. Então, por conta disso, nós resolvemos abrir você e nós vamos tirar tudo. Nós vamos tirar trompa, ovário, útero, tudo que você tem. Porque para você não ficar nessa incerteza se é um câncer, se não é. Toda vez que você passar por um exame, vai ser sempre, se trocar de médico, vai ser sempre um problema para você. E nós vamos tirar tudo. Naquele momento, irmãos, eu não me desesperei, como da primeira vez. Porque eu tinha uma palavra. Havia um líquido no meu exame, e aquele líquido demonstrava que era um câncer maligno. Mas eu havia tido uma palavra, Deus havia falado aqui na igreja, levantado os vasos dele para dizer para mim que não era para a morte, que era a minha cura. E eu tomei posse daquilo, eu acreditei naquilo. Eu falei assim, doutor, eu posso até fazer a cirurgia, mas eu fico com o que Deus me falou. Eu vou fazer a biópsia, vai para a biópsia, mas eu vou focar com aquilo que Deus me falou. A circunstância para mim era de medo, de pavor, mas eu escolhi fitar meus olhos no céu. E lógico que dá medo, sim, você passar por uma situação como essa, mas eu tinha certeza que eu estava curada. E quando a gente tem essa certeza, a gente sabe o que acontece na vida da gente, não tem a ver só com a gente, tem a ver com o reino. E Jesus começou a levantar os vasos dele aqui na igreja para entregar algumas coisas para mim. E uma das coisas que Jesus me entregou antes da cirurgia foi falando assim para mim: estou eu te levando para aquele lugar por conta de uma alma, e chegar lá te darei um sinal. Então eu fui para lá, para aquele hospital, sabendo que não tinha nada a ver comigo a cirurgia. Ainda que o exame aparentemente podia ser algo ruim, mas o que Deus tinha comigo naquele lugar era por conta de uma alma. Quando eu cheguei lá, eu fiquei assim, Senhor, me mostra. Até comentei, a pastora Sheila me acompanhou o tempo todo. Eu falava, Jesus falou que era por conta de uma alma. Eu já fiquei olhando na recepção, será que é na recepção? Eu fiquei assim, ligadinha. Quando nós entramos no quarto,
tinha uma moça lá, a Vanessa. E ela estava passando pela mesma situação que eu passei na gestação do Pedro. Quem já ouviu meu testemunho da gestação, o Pedro foi uma gravidez atípica, onde os médicos falaram que eu não estava grávida, que era uma gravidez psicológica, e um outro médico falava que eu estava grávida, e o outro falava que eu não estava grávida, e essa moça estava passando pela mesma coisa. E, resumindo, uma outra oportunidade, para quem não conhece, eu conto numa outra hora, porque é muito grande. Resumindo, eu comecei a sangrar, fui para o hospital, o médico falou assim, não, você não está grávida. Aí, no dia, eu encontrei uma moça dentro do hospital que trabalhava lá, falou assim, vem à tarde que eu vou te passar contra o médico. Nunca ouça a opinião de um médico só. Tem uma direção para alguém aqui esta noite. Nunca ouça a opinião de um médico só. Se eu tivesse escutado a primeira voz, o Pedro hoje não estaria aqui. A segunda voz, que foi um homem usado por Deus à tarde, eu tenho ultrassom dos 2 dias. O que eu fiz de manhã dizendo que eu não estava grávida, e depois do médico que eu fui à tarde, ele falou, não, você está grávida, eu só não consigo ouvir o batimento cardíaco. Depois de 3 dias, fui encaminhada para fazer um outro exame, e chegou lá e eu tive a maior surpresa da minha vida. Em vez de ser 1, era 2. Era gêmeos. Só que o sangramento era por conta que um dos gêmeos já estava morrendo. E o meu próprio organismo, Deus faz as coisas tão sábia, tão tremendo, que o próprio organismo absorveu o outro feto. E eu não sofri a perca, no meu corpo físico do outro feto. E aquela moça estava lá na mesma condição, afastada do caminho do Senhor, ela e o esposo. E o Senhor me levou lá, eu e a pastora Sheila, para a gente falar de Jesus para ela. O coração dela se encheu tanto, tanto, que a gente fala, vai para o culto, olha, vai para o culto, vai buscar Jesus, só Ele pode resolver os seus problemas. Ela perdeu o bebê, mas ela voltou para a presença de Deus. E o nome do Senhor foi glorificado. O marido dela voltou para a igreja e o nome do Senhor foi glorificado. Eu falei assim, bom, a missão já foi dada. Mas quando terminou a cirurgia, que eu fui conversar com a médica, eu já volto para a palavra. Eu não estou saindo da palavra, viu? Mas eu precisava compartilhar isso com vocês. A médica, eu perguntei para a médica, porque a primeira coisa que a gente fica, e aí, doutora, dá para ver, é maligno? A primeira coisa quando eu acordei, é um câncer ou não é? Ela falou, calma, você só vai saber daqui 30 dias com o resultado da biópsia. E só que ela falou assim, só que aconteceu algo, eu falei que eu não ia tirar o colo do seu útero. Eu estou contando esses detalhes só para vocês entenderem que o Deus que nós servimos é um Deus de obras completas. O seu colo do útero não tinha problema nenhum, porque eu descobri que eu tinha outros problemas também, e a gente ia preservar, porque ele sustenta a bexiga, para depois você não ter alguns problemas, mas o seu útero era tão pequeno, tão pequenininho, que quando a gente foi tirar o útero, o colo do útero veio junto e não deu para preservar. Até ela falou, a gente sente muito por isso, Eu falei, não, tudo bem, não tem problema nenhum. Não vou usar ele mais, Só, já foi, não vou ser mais mãe, Só que quando eu cheguei no quarto, o Espírito Santo foi me visitar. E ele falou assim para mim, você escutou o que a médica falou? Que seu útero era muito pequeno? Eu tinha um útero infantil. Eu já havia tido um aborto antes do Pedro, 3 anos antes. Era impossível você engravidar. Não teria possibilidade nenhuma de você gerar essa criança. E só para vocês entenderem, o que Deus falou comigo, quando eu estava grávida do Pedro, aconteceram muitas coisas para o Pedro não nascer. E o Pedro não mexia na minha barriga. Então, sempre eu estava no médico, porque como eu fiquei com pressão alta gestacional, eu falei, a pressão matou o bebê, porque ele não se mexe.
Aí ia fazer ultrassom. Eu tenho muitas ultrassons do Pedro, né? Estava lá, quietinho. Só que ele não se mexia dentro da minha barriga. Eu falei, meu Deus, essa criança não se mexe. Mas ele não pulava. O máximo que fazia era dar uma tremidinha. Muito raro na minha barriga. E eu via as mães, né? A barriga pulava e a minha não pulava. E passaram 16 anos para eu entender o trabalhar de Deus. O Senhor falou assim para mim, sabe por que ele não mexia na gestação? Porque não tinha espaço para ele. Porque se ele se mexesse, sua placenta ia romper. E ele não ia sobreviver, nem ele, nem você. Então eu fiz ele bem quietinho, para ele e você sobreviver. E o Espírito Santo ainda falou para mim, não mude aquilo que eu formei. Talvez você não esteja entendendo o que eu estou dizendo, meu irmão. Mas para ser mais claro o que eu vou dizer para você, muitas vezes a gente quer mudar aquilo que Deus fez, aquilo que Deus nos deu. Porque muitas vezes eu quis acelerar o Pedro. Vamos, Pedro, você é muito mole. Vamos, Pedro, acorda, Pedro. Se mexe, Pedro. E Deus falou, não queira mudar o meu propósito. Não queira mudar aquilo que eu te dei. Tarabás. Eu comecei a chorar. Eu comecei a pedir perdão. Eu falei, Deus, quantas vezes eu chacoalhei o Pedro para ele ser mais rápido. Quantas vezes eu gritei com o Pedro para ele andar logo. E Deus fez ele desse jeito, que era para ele sobreviver. E eu queria mudar o percurso de Deus na vida dele. Não queira, irmão, mudar aquilo que Deus tem para você. Não queira mudar os planos de Deus para a tua vida, porque tudo que Ele faz é o melhor. Aleluia. Rabás, rabás. Aleluias. 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 Ele é grande. Ele é soberano. Ele é tremendo. Ele é justo. Ele é fiel. Ele é o Alfa. Ele é o Ômega. Ele é o início. Ele é o fim. E tudo está no controle absoluto das mãos dele. Xarabás, xarabás. Ainda que a circunstância seja terrível, xarabás, ainda que você não consiga ver solução para os seus problemas, confia no que Deus te falou. Se Ele disse vai, vai. Se Ele disse fica, fica. Se Ele disse sai para lá, sai para lá. Se Ele falar vai para a esquerda, vai para a esquerda. Mas não saia da direção que Deus te deu. A obediência produz vitória, mas a desobediência te traz derrota. Aleluias. Pedro, naquele momento, ele estava olhando pelo para-brisa, pelo retrovisor. Foi o que o Senhor ministrou no meu coração. A maioria que dirige, quem não dirige, já andou em carro, em ônibus, conhece o que é um retrovisor. O retrovisor nos faz enxergar o que já passou. E quando a gente olha, fica muito atento, se você está numa direção de algo, e você está lá num carro, num veículo, se você ficar olhando só, você tem que olhar pelo retrovisor para você ter visão. Mas se você ficar olhando só pelo retrovisor, você vai perder a direção, você vai perder o alinhamento, você vai sair fora da pista, e isso pode te acarretar, acontecer acidente, estragar com a sua vida e trazer danos para a vida alheia. Quando a gente olha pelo retrovisor, a gente fica preso ao passado. É tempo de olhar no para-brisa. Oh. Pedro não enxergou que era Jesus, porque ele estava preso naquilo que não havia dado certo.
Ele largou a rede, porque ele olhou para trás. Nossa, não apanhamos nada, não tem nada aqui, vamos lavar a rede, vamos guardar tudo. Mas se ele tivesse olhado pelo para-brisa, que é olhar para frente, ele ia ver que tem um caminho reto, tem um caminho que é rumo ao céu, rumo à eternidade. Aleluias, 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 aleluias. Olhar pelo para-brisa é quando olhamos para a palavra de Deus. Fica com o que Deus te falou. Se a pastora não tivesse ficado com o que Deus falou com ela, hoje o bispo Aderval não estaria aqui. Hoje não haveria a igreja, ministério, Ebenezer, restauração em Cristo. Hoje a pastora Cris não seria a pastora Cris aqui no altar. Não teria a irmã, não teria o irmão, não teria as meninas dançando aqui neste lugar. Só tudo isso existe porque ela ficou com o que Deus falou para ela. Fica com o que Deus te falou. Se Ele te deu uma direção, permaneça com ela. Ainda que te doa, ainda que te cause situações, você fala, eu não vou aguentar, vai. Eu não vou suportar, vai suportar sim. Se você permanecer debaixo das mãos dele, você estará num lugar seguro. Ainda que o seu barco balance para lá e para cá, mas se ele estiver conduzindo ele, ninguém vai te roubar. Ninguém vai roubar a direção que Deus deu para você. Ele creu quando ele viu e resolveu obedecer. Pedro, ele creu sem ver. Ele obedeceu sem duvidar da palavra. Olhar pelo retrovisor impede de trilhar pelo caminho reto, pois ficamos aprisionados. Olhar pelo para-brisa nos faz enxergar que há um caminho avante seguro. Como eu já disse antes, que o futuro é o céu. Olhar pelo para-brisa, olhar para frente, vai te conduzir para o céu, meu irmão. Ninguém vai te roubar a sua salvação. Mas se você ficar olhando para trás, pelas coisas que não dão certo, pelas coisas, porque eu não quero ir, porque eu também não queria. Tem muita coisa que eu também não quero, mas eu escolho obedecer. Se eu pudesse, eu ia falar, bispo, eu não quero pregar. Mas eu escolho obedecer a direção do meu pastor, porque eu sei que a direção que ele tem foi uma direção de Deus, e se eu obedecer vai ser o melhor para a minha vida, ainda que eu não entenda agora algumas das direções, mas será o melhor para mim, lá na frente eu vou entender. Obedeça os seus pais, jovens, obedeça a sua liderança, obedeça o seu esposo, esposa, obedeça a sua esposa, filhos. Quando a gente está debaixo da obediência, meu Deus, a vitória vem. A vitória vem. Aleluia. Pode aplaudir ao Senhor. E depois desse particular com Deus, quando eu voltei para a igreja, comecei a participar dos cultos, lá na Paraíba, Deus se usou os vasos, lá ninguém conhecia a minha vida. Só a pastora Isabela e o pastor Ítalo. Algumas coisas também, faz muito tempo que a gente estava longe, então eles não sabem. Deus usou os vasos lá para falar coisas tremendas. E uma das coisas que o Senhor falou para mim, da minha família, me impactou muito, porque era algo muito particular. E o Senhor falou algo sobre a minha saúde. Usou um pastor lá para falar a respeito da minha saúde. Após a cirurgia, Deus usou outro vaso aqui dentro da igreja para falar que Ele estava me curando. Deus tomou a irmã numa autoridade tão grande, para falar que Deus estava entrando, que Deus estava curando, que não ia ficar sequela nenhuma. Resultado disso, irmãos, eu peguei o resultado da minha biópsia. Eu não vou precisar voltar nunca mais naquele médico. Para a honra e glória do Senhor. Eu estou livre.
Não há possibilidade. Eu não preciso nem passar em retorno mais. A obra foi tão completa que ele falou assim: eu não quero te ver mais. Eu falei: nem eu quero ver o Senhor. Me desculpe, eu também não quero ver mais sua cara não, doutor. Todas as pessoas que passam por um problema como eu passei, tem que pelo menos a cada 6 meses fazer o acompanhamento. Eu não vou precisar mais. O Deus de obras completas arrancou tudo aquilo que estava errado e levou para o mais profundo abismo. O mesmo Deus que fez na minha vida fará na vida de vocês. Toma posse, você que está em casa. Não há situação que não seja irreversível para Deus. Ele é o Deus de obras completas. Nós estamos debaixo de uma palavra, e é sobre a palavra. A palavra dele diz que por suas pisaduras fomos sarados. Aleluias. Toma posse disso. Ainda que a sua carne esteja doendo, ainda que algo na sua vida esteja tudo errado, lembre dessa palavra. Está escrito lá na Bíblia. A pastora Cris falou que pela pisadura do Senhor eu fui sarado. E toma posse da tua cura, ainda que o diagnóstico seja o contrário. Ainda que um ente seu também esteja numa situação. Eu já contei várias vezes testemunho. Meu irmão, ele vivia numa situação de rua, sujo, comia lixo. E Deus mudou a história dele. Aos meus olhos não tinha como mudar. Hoje meu irmão é presbítero da casa do Senhor, para a honra e glória de Deus. Ele cuida de outros dependentes, a vida dele é essa. Ele falou: irmã, eu gostaria de estar lá com você, mas eu tenho uma obra lá na casa de recuperação, eu estou ajudando os meninos, levando a palavra. Olha o que Deus faz. Ele tira uma pessoa da rua, um mendigo que comia lixo, andava cagado. Muitas vezes batiam na minha casa e falavam assim: vou matar ele hoje. Decreto de morte. E Deus reverteu a minha história. E Deus vai reverter a sua história também. Eu não sei qual é a causa impossível que você está clamando. Saiba que Deus reverte história. Deus reverteu a sorte daqueles homens naquele barco. Labás. Quando eles resolveram, viram que era Cristo. A palavra nós acabamos de ler, que um grande, imagina, eles se encheram tanto da presença de Deus naquele momento. Só que aí não tem mais a ver com nós. Jesus fala para eles: agora vocês não serão mais pescadores de peixe. Não, vem, larga tudo aí. Vem, me segue. Vocês vão ser pescadores de homens, de almas. Quando Deus faz uma obra na vida da gente, seja na vida financeira, familiar, na saúde, na física, não sei. Mas se Deus fez uma obra na sua vida, não tem a ver só com você, tem a ver com o reino. É porque Ele quer te usar para coisas maiores. Não seja egoísta. Ai, Deus tem que fazer em mim porque eu sou... Não, nós não somos nada. Tem a ver com o reino. Porque pessoas aí, por aquela porta fora, tem muita gente precisando ouvir de Jesus. Talvez seja o seu amigo. Você já falou para o seu amigo, aquele companheiro do serviço. Você já falou para ele que ele precisa confessar o Senhor. Porque, Jesus tem pressa, e nós estamos perdendo tempo. E hoje, quando a pastora orou, que ela falou que a igreja, ela pediu perdão para Deus, eu chorei muito. Ela pediu perdão pelos nossos erros, os nossos pecados. Porque a igreja recuou e o inferno ganhou campo. Ele avançou. Jesus já nos deu um banho. Todos nós que estamos aqui estamos salvos. É porque Deus já fez uma obra na vida da gente. Nós estamos vindo aqui enchendo o bucho da palavra de Deus. Desculpa a expressão. Como filhos mimados, comendo do bom e do melhor da palavra de Deus e guardando só para a gente.
Sendo que era para a gente estar alimentando uma multidão aí fora, alimentando no ônibus, no trem, nos pontos de ônibus, na escola, na faculdade, no serviço, na vizinhança. Se eu e você estivéssemos fazendo aquilo que era para ser feito, essa igreja era para estar gente do lado de fora. Nós não estamos propagando a palavra de Deus. Nós estamos recuados. Nós precisamos renunciar isso na nossa vida. Aleluia. É noite de reposicionamento. Já foi falado aqui esta noite. Se coloque de pé, igreja. Aleluias. Se coloque. Em Hebreus 10, 39 diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Nós não vamos retroceder. Não, nós não vamos. Nós somos salvos. Quando o caminhar apertar, lembre-se, a fé não recua, ela permanece firme. Deus não te chamou para desistir no meio da jornada, mas para avançar, confiando que Ele está no controle, mesmo sem entender, continue crendo, porque quem permanece vence. Não largue a sua rede, não recue, avance, pois você tem uma palavra. Somente Jesus tem o poder de derrotar Satanás, mas Ele nos dá poder para derrotar as forças do mal. Nós não temos poder para derrotar Satanás, mas nós temos poder para derrotar o poder que há nele através de Jesus Cristo. E é debaixo desta palavra que o Senhor está liberando esta noite. Avance, igreja! Avance, igreja! É tempo de prosseguir, é tempo de avançar. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Amém, igreja? As palmas louvam ao Senhor.